Bom, como que então, no atendimento em saúde mental, nós identificamos os pontos mais, importantes relacionados à atenção para organizar o caminho de atendimento? Um, pela repetição. Qual é a repetição da paciente? A repetição é a morte da filha. E dentro, então, dessa repetição, dia a dia, atendendo essa paciente, em algum momento, ela traz a história da intubação da filha horas antes da morte. E dentro disso, ela traz um outro nome, né, um verbo muito importante, que é o verbo antecipei. O que isso quer dizer? Quando ela conta a história angustiante sobre entubar ou não entubar a filha, sendo que a filha, junto com o problema do câncer, ela pegou uma bactéria que a pele dela, abdominal, rasgava de tão enfraquecida que estava, e essa mãe, dia a dia, acompanhando tudo isso, certo? Esse definhar da filha pelo câncer dia a dia no hospital. Então, dentro dessa condição angustiante, né, o que foi colocado para ela, que eu acho isso também um problema, como desafio ali, né? Entuba ou não entuba? Se entubar, ela vive mais um pouco, porque já é iminente a morte. Se não entubar, ela morre, vai, modo de dizer, né? Então, a condição ali, né, era entuba ou não entuba na crise que a filha estava apresentando, me perdoe. Sendo que os médicos já tinham feito com ela, né, dentro ali da profilaxia e tudo mais, já tinham mostrado a ela que realmente não tinha mais jeito. Que a morte realmente era iminente, não tinha mais jeito, dado o estado que a filha dela já se apresentava, tá? Para vocês terem uma ideia, se ela virasse de lado, rasgava a pele, ok? De tão definhada que já estava, não tinha mais jeito, ok? Então, o que a mãe, vendo a crise da filha, decidiu? Não entubar. Não entubar. E na hora que ela decidiu não entubar, automaticamente, na célula piramidal dela, junto com todo esse mal-estar dessa vivência, desse trauma absurdo, ela gravou o raciocínio: antecipei a morte da minha filha. Então, o luto dela, olha só o luto dessa paciente na análise psicanalítica. O que o luto dela é? É um luto da perda, mais um olhar sobre a filha definhando no tempo. Então, naquela célula piramidal que tem o nome filha, né? Os neuropeptídeos de sinais estavam mostrando o medo da perda, sinalizando o medo da perda, sinalizando aquela morte do câncer radical, aquela imagem, né, que a gente nem mensura a dor que é de olhar aquela filha definhando com dor. E junto a isso, esse luto gravou: eu, como mãe, decidi não entubar. Eu, como mãe, matei a minha filha. Agora aqui a gente tem um ponto muito importante a se considerar também. A célula piramidal que está marcada com o trauma e que tem como objeto, e isso é fenomenologia pura, a filha, né? Essa célula piramidal, ela identifica também
a filha de 9 anos, NG, a filha NG de 9 anos, que está viva o tempo todo como a filha que eu perdi. Ou seja, toda vez que a paciente observar a vida, né, a filha viva, que é a NG, automaticamente, por ela ser filha e ser do feminino, ela vai lembrar com mais intensidade, porque ela vai puxar essa célula piramidal de semelhança e ela vai lembrar da filha morta. Esse é um dos motivos da paciente JG se afastar da filha viva. É uma forma também de se afastar da dor. Então, esse é um outro ponto de análise importante na inclusão familiar e no tratamento tanto da JG, da paciente mãe, como da filha NG de 9 anos no acolhimento. Não consegui, né, lutar até o fim contra esse câncer. Então, gerou aqui esse sinal uma incapacidade materna, tá? Na condição de sinal não consciente agora, tá? Porque no final ela não antecipou nada. A verdade é que ela não antecipou nada, né? A verdade é que cessou a dor ali, não tinha mais o que fazer. Se não tivesse possibilidades como intubação, só para deixar um pouco mais, vamos supor, já não teriam, né, ido a óbito bem antes, tá? Ok, então aqui, quando se trata, né, das camadas da consciência desse luto, ele está baseado na experiência dia a dia de ver a criança que a própria filha definhar, na perda para sempre da filha, a filha que todo ano faz aniversário e não está mais lá, e no eu como mãe, que matei ou antecipei a morte da minha filha. Eu não fui suficiente até o fim. Então, na condição de estado de emocional, esses pontos têm que ser tratados conscientemente. Como? Explica para mim como foi a morte da sua filha. E conforme ela vai relatando na associação livre, e que isso gera muita dor, muito sinal PONC, lembra do PONC? Do ACTH, isso já, e do bloqueio M2 vagal e nicotinamida, né? Lembra? Então, conforme ela vai relatando, isso daqui vai aumentando absurdamente dentro do sistema. Então, a cada momento que vai tratando esses conceitos sobre me explica a morte, ela vai ficando cada vez mais ansiosa, e quanto mais ansiedade, no decaimento, mais depressão, tá? Então, é bem crítico o quadro desse trauma. Então, por isso que ele exige uso de medicamentos, só que aí ela usa o medicamento como meio de fuga, que ela viu no Zolpidem, que é um mata-leão, o Zolpidem, tá? Olha a situação. Então, dentro do quadro, a gente vai perguntando primeiro sobre a morte da filha. Ao mesmo tempo, né, da morte da filha, a gente vai analisando a associação livre e os pontos onde ela implica em maior tensão. Então, você que é profissional da saúde, psicanalista, neuropsicanalista, terapeuta e psicólogo, gostou? Vem, que tem muito mais.